Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Sai do Ninho Cast. Hoje, via vídeo, aqui no YouTube. Eu sou Thaís, autora e criadora do Sai do Ninho. Também sou terapeuta sistêmica, integrativa, holística. E aqui eu trago algumas reflexões para contribuir aí para a sua jornada. E a reflexão de hoje, ela vem através de uma pergunta que eu recebi no Instagram, onde após postar um vídeo em que Oprah contava o que ela observava em comum entre as pessoas de grande sucesso que ela já tinha entrevistado, o que eles tinham em comum. Então eu quero trazer um pouquinho sobre isso, porque ela fala que todos eles têm em comum a questão da clareza. Essas pessoas, elas sabem onde elas querem ir, onde que elas querem chegar. E isso faz, né, era um ponto em comum entre todas aquelas pessoas de sucesso que ela já entrevistou na vida. Então, eu recebi uma pergunta de uma pessoa muito especial e como ter essa clareza. Amei essa pergunta e é dela que surge então aqui o episódio de hoje. Eu achei bastante interessante e para responder ela, imediatamente o que me veio na cabeça e que trouxe aqui para vocês, né, me vem assim no coração, é a minha própria história. Então, como que isso se deu, como que isso se dá, né? Eu ainda tô aí, né, numa jornada, mas eu acredito que responde, né, essa questão da clareza. Pois nesses momentos, para a gente ter clareza, é importante a gente se conectar bastante com a nossa criança interior. Se você nunca ouviu falar de criança interior, eu tenho um episódio no podcast onde eu explico um pouquinho mais, mas é essa nossa parte. Que tá lá, né? Mas como que eu posso explicar aqui de uma maneira simplificada? É um ego infantil, é uma parte nossa, aquela criança que habita ainda dentro da gente, né? E que tem sonhos. E a gente precisa se reconectar com essa parte nossa. E é desse lugar que vem, né, muito da minha clareza. Então, assim, desde pequena, eu sempre quis ensinar, né, ser professora, eu diria assim. Mas eu não me via ensinando dentro de escola. Eu não me via sendo professora, né, de outros alunos. Não sei se é porque eu fiquei um pouco, né, impressionada com as histórias que a minha mãe contava, de quando às vezes ela tinha que tomar conta da sala e ela falou que ela não tinha muita paciência com isso. Mas eu amava ensinar e compartilhar e brincar de professora. E outro sonho que e era muito claro pra mim era a questão de ter um negócio. Eu sabia desde pequena que eu queria ter o meu negócio. Então, essas duas coisas eram muito fortes pra mim. E a terceira coisa, que já desde pequena, eu lembro até de um episódio de quando eu fiz a mochila e disse pra minha mãe que eu ia sair de casa, né, pra passear, pra viajar, coitada. Tinha, sei lá, uns 7 anos por aí, não me lembro muito bem, mas de morar fora do país, né? E hoje eu moro na Austrália. Então, assim, essas três, eu diria, esses três pilares sempre guiaram, conduziram todas as minhas escolhas. Sempre quando eu fui fazer a minha escolha de faculdade, o que eu ia estudar, quando eu fui estudar o meu MBA, quando eu fui fazer a minha pós-graduação, eu nunca me vi sendo diretora de uma empresa de outras pessoas, né? Eu sempre me via tendo o meu negócio, criando a partir daquilo que eu queria, porque dentro do mundo organizacional eu me via muito limitada, né? As ideias, as aprovações, é muito burocrático, então aquilo me frustrava muito. Então eu não me via a longo termo lá. Mas por muito tempo, eu lembro que para me sabotar, era uma autossabotagem, né? Ou até mesmo um auto-engano aí. Eu dizia que sim, que eu queria, né, ser gerente, diretora. Eu me lembro que eu tive uma fase assim, até que eu falei, não, peraí, eu tô mentindo, tô mentindo pra mim mesma, não é isso que eu quero, não é esse meu sonho, né? Então, como que isso me guiou, né? Então, sempre, desde os 17 eu comecei a fazer inglês, foi quando meu pai conseguiu começar a investir, né, poder investir ali em mim, e porque eu sei como eu queria morar fora, pelo menos fazer um intercâmbio, eu sabia que eu queria falar a língua inglesa. Pra mim era um grande sonho. Então, pra mim hoje eu vivo um sonho poder falar e me comunicar em inglês, né? Então, que vem de muito tempo. Então, sempre as minhas escolhas, a minha escolha profissional era pensando já, tá, tudo bem, eu tô aqui agora, mas quanto de dinheiro que isso vai me possibilitar guardar e fazer para que eu possa fazer esse intercâmbio?
né? Quanto tempo eu vou ficar? Essa empresa possibilita eu tire férias de quantos dias, né? Porque até então eu não, uma coisa que não era claro pra mim é que eu moraria fora por muito tempo. Até então seria um intercâmbio de 6 meses a um ano. Essa era a ideia, né? Então estar numa empresa que possibilitasse certa flexibilização era importante pra mim também, né? E ter a minha empresa. Então eu, quando fui fazer minha pós, eu fiz uma pós em administração de empresa, porque eu já sabia que eu teria uma empresa. Eu não sabia quando, não sabia como isso funcionar, mas aquilo ali para mim já era claro. Outra coisa que era claro era a questão do ensinar. Então, quando eu fui trabalhar na minha segunda empresa, eu tive uma experiência muito positiva na condução, né, na introdução da empresa, no treinamento para ser, para executar uma das tarefas quando eu entrei lá. E aquilo eu falei, nossa, eu posso ser professora dentro de empresa, eu não preciso ser professora, né? Não preciso fazer pedagogia, não, porque não era isso que tocava meu coração. Existem outras maneiras de ensinar. Então, ali para mim foi um portal que se abriu e determinou quando eu fui fazer a minha faculdade, né, de administração de recursos humanos, que foi a mesma faculdade que uma grande amiga, né, que me inspirou a entrar nessa área e me mostrou esse portal, eu tinha feito. Então, eu falei, bom, funcionou para ela, vai funcionar para mim também. Então, foi esse caminho que eu fiz. E à medida que eu fui estudando, fui fazendo as minhas escolhas, era sempre com essas três coisas muito claras. Tudo bem, eu tô aqui agora, eu vou fazer MBA porque eu vou ter mais dinheiro para poder fazer o meu intercâmbio. Esse estudo aqui ele vai contribuir o dia que eu for empresária, né? O dia que eu tiver minha empresa, enfim, assim, empresária no sentido de ter uma empresa para organizar, percebe? Então ter essa clareza já de nova, de ter esses sonhos já de novinha, estar conectada com essa minha criança, né, com essa parte minha, foi muito importante, né, e é importante até hoje para me guiar. Eu tenho outros sonhos, né, já que também desde nova me guiam e me guiam nas minhas escolhas até hoje. A questão é, à medida que eu fui caminhando, algumas coisas, esses sonhos, eles foram se transformando e mudando e se lapidando. Mas o todo, né, o principal, ele se manteve, a essência, eu diria assim, se manteve. Então, para você ter clareza, eu diria, se reconecte com essa parte sua. Lá na sua infância, o que que você gostava de fazer? O que te brilhava os olhos, né? O que que te encantava, que você sentia prazer? E não só lá, hoje, o que que te faz pulsar o seu coração, sabe? O que se você não tivesse que pensar em dinheiro pra você, né? Tipo, olha, não tem que me preocupar com dinheiro. O que que eu gostaria de fazer que me deixaria muito feliz? Sem os julgamentos, assim, sabe? É o tal do brainstorm, a chuva de ideias, né? Onde você coloca no papel, sim, sem ir para a parte racional de, ah, mas como? Como que isso vai funcionar? Como que isso vai acontecer? Porque é esse como que limita a gente, porque a gente só sabe o caminho que a gente já percorreu. O que a gente não percorreu, a gente não sabe. E esse é o grande mistério. Quando a gente se entrega para esse grande mistério, apenas dizendo, né, pro universo, olha, eu quero isso, né? Isso que me faz feliz. O resto, gente, acontece e se desdobra de uma maneira assim incrível. E eu tenho experienciado todo dia isso, assim, e é muito gostoso. Eu falo, nossa, eu quero isso, e para chegar aqui, todas essas outras coisas estão acontecendo a partir do momento que eu decidi soltar o controle. Porque toda vez que eu quero controlar, né? Eu queria muito mais, hoje é bem menos, ainda bem. Foi um aprendizado realmente não muito fácil, né? Aprendi tomando na cabeça, sofrendo, né? E então eu deixo aqui de dica pra você. Então, o que que você fazendo essa lista, ou se eu não tiver que pensar sobre dinheiro, né, nesse primeiro momento aí, só coloque as ideias e se conecte com isso. Porque à medida que você vai se conectando com isso, vai ficando claro, né? E é muito importante, porque todas as vezes que eu me senti perdida na minha jornada, né, é, momentos muito escuros mesmo, assim, de muita dor, de muita incerteza, ter clareza daquilo que eu queria, né, que é poder ensinar as pessoas, ter o meu negócio, né, falar inglês, aí tinha outros, né, porque chegou um determinado momento que ficou muito claro pra mim que eu gostaria, o que me faria feliz seria ajudar as pessoas de alguma maneira com terapias, né, através desse processo de autoconhecimento também, autodesenvolvimento humano, então eu já tinha, claro,
Isso. Então, ter clareza dessas coisas, né? E algumas coisas elas foram chegando à medida que eu fui caminhando e fui vivendo, me ajudou a me sustentar. Me ajudou a sair daquele lugar escuro, daquele lugar que gente, onde é que eu tô, sabe? Não tá fazendo sentido. Peraí, por quê? Porque eu estava querendo ir para um caminho que realmente não tinha a ver com os meus sonhos, com aquilo que me fazia feliz. Eu estava querendo só encaixar. E que isso é uma outra questão que faz com que muitas pessoas se percam na sua clareza, né? É a gente não é a gente querer fazer parte, né? A gente querer ser amada, a gente ter medo do julgamento, o que as pessoas vão pensar se eu seguir por esse caminho, ou mas todo mundo tá fazendo isso, ou ninguém nunca fez isso, como é que eu vou fazer e por que não você? Esse é o primeiro ponto. Por que não você, sabe? Essa é uma pergunta que me ajudou também, inclusive, a destravar muito durante uma experiência com a medicina sagrada, né? E aí, por que não você? Nós somos co-criadores do divino. O divino usa a gente como ferramenta dele, como um instrumento. Então, tudo que a gente atravessa, tudo que a gente viveu é para nos lapidar para isso que a gente vem entregar. E por que quando a gente, né, por que a criança interior quando a gente é pequeno? Porque a gente é onde tem mais lembranças, inclusive mais conexão com esse outro lado da vida nossa, né? Então, explorar aí na sua infância é uma dica preciosa que eu deixo para você, né? E que eu fiz muito esses exercícios quando eu fiz muitos cursos de propósito de vida, né? Quando eu tava lá buscando o que que era isso, compreender o que era isso. Então, assim, ó, todos os cursos, imersões que eu fiz, a gente ia para esse lugar de exploração. Então, é desse lugar que eu trago para você também, né? Eu passei por muitas vivências, retiros e nessa jornada. E a resposta estava ali, bem na minha cara, né? Eu só não estava querendo enxergar ou estava fantasiando demais que essa questão do propósito, que eu não vou entrar aqui hoje muito, porque tem muitas coisas por trás, muita distorção também, né? Mas é, eu fantasiava, achava que tinha que ser algo muito especial, sabe? E não tem nada disso. Então precisa ir para um lugar mais humilde também, sabe? Desconstruir e relembrar algumas coisas que são tão preciosas que a gente traz, que a gente carrega e tá ali na infância, sabe? Não tem nada de mirabolante, é uma coisa que a gente faz com facilidade. Então, primeiro de tudo isso, eu deixo novamente para você, né? Conecte com aquilo que faz o seu corpo movimentar, sua alma vibrar. Você, nossa, me sinto muito feliz. Nossa, eu não vejo a hora passar quando eu estou fazendo isso, né? Só é importante lembrar você que você já está vivendo o seu propósito onde você tá, né? Sendo quem você é. Né, e que hoje é um grande desafio na nossa sociedade a gente bancar quem é, porque a gente tem hoje a política do cancelamento, quando você expressa uma forma diferente de pensar, oferece um novo caminho, as pessoas te cancelam, né? Elas te atacam, porque você está fazendo aquilo, você está fazendo algo diferente, né? As pessoas não têm uma boa receptividade com o novo, com a novidade, ao invés de se questionar, nossa, parece um pouco louco isso aqui, mas deixa eu refletir um pouco mais, deixa eu ver como isso se assenta dentro de mim, né? As pessoas vão logo acusando, vão logo apontando, vão logo cancelando. E aí, por todos esses movimentos faz com que, né, na minha humilde opinião e de observação, né, de campo e de clientes e de experiência de vida, é, e própria experiência, né, nessa jornada também, faz com que a gente tenha medo de ser quem a gente é, tenha medo de expressar quem a gente é e aquilo que a gente veio fazer aqui, sabe? Sendo que nós somos únicos e a gente veio espalhar o nosso perfume aqui como uma flor, né? Então, ser quem somos em essência é o primeiro ponto quando a gente fala de propósito de vida, né? Ser você. E porque exige muita coragem. E existe também muitas desconstruções, porque a gente tem um monte de máscara um monte de questões aí que fez a gente se desconectar de fato com a nossa essência, né? Essa essência a gente pode encontrar nessa reconexão ali, nessa busca, nesse reencontro aí com essa criança nossa, né? Com essa parte nossa infantil que nos habita, que tá ali os sonhos vivos e talvez ela tá esquecida. Então eu deixo aqui esse convite para você, né, fazer isso. E se você precisa de ajuda nessa jornada, né, para se conectar com essa criança também faz parte dos meus serviços hoje, né? E para qualquer outra coisa também. É, é só você entrar em contato comigo
que vai ser um prazer eu contribuir aí na sua jornada, né? Os dados, os contatos, você pode me procurar lá no Instagram, me chamar no @saidoninho, vai ser uma alegria poder contribuir na sua jornada. Sempre também faço workshops e vivências online com temas, né, que contribuem aí para sua jornada, para sua busca, para sua reconexão. Então, fechando aqui essa parte de clareza, espero que essa mensagem tenha ficado claro para você, né, como ter clareza. Então, se conecte com isso para você ter claro aí, né? Então, o que que eu quero? Quais são, né, esses sonhos aí? O que que eu quero da minha vida quando eu estiver lá na beira da morte? E passar um filme, o que que eu vou me arrepender de não ter feito? O que que eu vou me arrepender se eu não tiver vivido aquilo, se eu não tiver executado? Essa também é uma boa pergunta e que eu sempre me faço, né? Por, se eu morrer amanhã, o que que eu vou ficar muito pé da vida que eu não executei. Nossa, e tem uma lista aí, sabe? Mas também tem muitas coisas que eu já executei, né? E tá aqui nesse canal e está contribuindo e compartilhando minha mensagem, seja por aqui, seja pelo Instagram, seja pelo podcast. É, de fato, pra mim, assim, um dos objetivos que me faz muito feliz e que eu vou ter, assim, muito orgulho. Ai, que eu tive coragem de colocar, porque exige muita coragem estar aqui, né? Então, essa é uma ótima pergunta também pra se fazer pra ajudar você aí a ter clareza. Se eu morrer amanhã, o que que eu vou me arrepender de não ter feito, né? Que eu gostaria de ter feito mais nesse sentido, de que me faz feliz, faz a minha alma vibrar, sabe? Eu vou sentir orgulho de mim, assim, né? Então, eu acredito que esses dois movimentos, né, se conectar com aquela versão antiga, assim como fazer uma pequena projeção para o futuro e ver, né, saindo dessa caixa, né? Porque a gente fica numa caixa limitada. O que que eu gostaria de ter realizado, de ter vivido, de ter orgulho de mim, ter falado, nossa, que orgulho de mim que eu tive coragem de fazer isso, de ter feito aquilo, de ter colocado aquele sonho, de ter executado. O que que é? Por mais louco que pareça pra você no seu julgamento, que não é louco, dê voz a isso. Isso vai ajudar a te guiar e ter clareza, tá certo? Eu espero que isso tenha contribuído para você por aí. Se contribuiu, me conta aqui como essa mensagem te toca, né? E compartilhe com um amigo, com alguém que esteja precisando aí ouvir essa mensagem, né? E possa ser alguma inspiração e trazer aí algum insight para vocês, tá certo? Eu sou Thaís, vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo Sai do Ninho Cash. Um grande beijo e até mais.